Conde Dooku, poderoso, perigoso e elegante Lorde dos Sith. Afinal, como foi que ele se juntou ao lado sombrio da Força? É o que a gente vai conversar agora no Diário Rebelde. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e hoje nós vamos falar sobre Dooku, ou Dooku, o cara com o melhor nome da galáxia. Me tornei mais poderoso do que qualquer Jedi. Dooku, antes de clamar para si o título de Conde de Serenus, seu planeta natal, era um mestre Jedi da Ordem Jedi que cada vez mais ficava confuso sobre o papel da Ordem mediante os cidadãos da galáxia e também o papel da Ordem perante a República e o Senado Galáctico. Será que a Ordem Jedi estava servindo de fato ao povo da galáxia ou aos interesses de políticos, debates burocráticos e etc? É por isso que hoje aqui no canal a gente vai falar sobre como Dooku se juntou ao lado sombrio da Força, tanto no Canon quanto no Legends, no universo expandido que não faz mais parte da cronologia de Star Wars. Por isso, já deixa seu like e não esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que é fã de Star Wars ou quem tá aprendendo e gostando ainda mais dessa saga da galáxia tão distante. Pareceu até que eu falei de Shrek, né? I like Shrek. Dooku passou a ficar desiludido com a Ordem Jedi e as burocracias que estavam impostas dentro da Ordem do Conselho Jedi e também o seu posicionamento dentro da República. Isso, com o tempo, fez com que o Conde, que na época não era Conde, era apenas Dooku, ficasse de olhos bem abertos para quem eram realmente os Jedi. Tudo piorou quando Sereno, seu planeta natal, que ele descobriu todo o seu passado, num imbróglio que a gente pode até falar sobre no audiolivro sobre Dooku, que era Dooku Jedi Lost. Enfim, o planeta ele foi atacado por mercenários Abyssin, que foram contratados pelo próprio irmão de Dooku, o Conde Ramil. O Conde queria fazer com que os cidadãos de Sereno se voltassem contra a República e aí ele fingiu esse ataque para que a culpa caísse sobre o Senado. Dooku, mestre Costana e seu amigo Sifo Dyas, outro mestre Jedi maravilhoso aí com um ótimo nome, Sifo Dyas, né? Vamos traduzir, não vamos falar esse nome assim não. Eles foram para Sereno para impedir o problema e Dooku acaba matando o seu irmão. A partir daí, Dooku decide renunciar o seu título de mestre Jedi e assumir o manto de Conde de Sereno, também pegando a herança da sua família, que era uma das mais ricas da galáxia. Dessa forma, Dooku então segue como Conde do planeta Sereno e resolve sair da Ordem Jedi, algo que deixou o mestre Yoda bastante chateado. Yoda foi mestre de Dooku, então, naturalmente, ele ficou incomodado com a ideia, mas disse de bom grado que a Ordem Jedi aceitaria a decisão de Dooku e também fez com que Dooku ficasse com o seu sabre de luz, porque para Yoda ser Jedi era mais do que um título, e assim o Conde pôde ficar com a sua lâmina. Como líder do movimento independente de autodeterminação, Dooku pôde dar várias palestras, e painéis pela galáxia, praticamente um professor. Mas apesar de palestrar aqui e ali, ele acabou se afastando do público, o que deixou uma pulga atrás da orelha tanto dos Jedi quanto dos cidadãos da galáxia, de que Dooku estava num exílio. Ele estava ali quietinho, talvez tentando formar uma nova ordem para fazer contraponto aos Jedi, mas não foi isso que aconteceu. Um recadinho aqui rapidinho, vai ter dia 17 de setembro na FAPCON, a JediCon, maior convenção de fãs de Star Wars, realizada pelo Conselho Jedi São Paulo. Eu vou estar por lá e quero ver os Wings por lá também, pra gente bater um papo sobre o futuro da saga Star Wars. Mais informações sobre ingressos, camisetas e muito mais, você confere no Instagram do Conselho Jedi São Paulo e o link tá aqui embaixo na descrição. Mas que surpresa! Se não é o Conde Dooku. No Canon não sabemos ao certo como foi essa aproximação entre Darth Sidious e Conde Dooku. O que sabemos é que Palpatine chegou até Dooku, eles viram que têm objetivos muito parecidos e assim o Conde se uniu ao lado sombrio da Força, pegando o título de Darth Tyrannus e ajudando Darth Sidious no seu plano de mover para frente as guerras clônicas e controlar os dois lados da guerra para que no final Dooku, como Darth Tyrannus, aprendiz de Palpatine e Darth Sidious, o ajudasse a governar a galáxia. Algo que não aconteceu, porque tinha um Vader no meio do caminho tinha um Vader. E um ponto muito importante é que Sidious estava fazendo esse recrutamento do Conde Dooku enquanto Darth Maul ainda estava vivo, Aí quando Maul morreu, a vaga ficou aberta e Sidious oficializou Dooku como Darth Tyrannus e seu aprendiz. No Legends, como Jedi, Dooku já teve alguns contatos com o Sith sem saber que tinha contato com o Sith. Ele encontrou durante uma missão em Sereno, junto com Qui-Gon Jinn,
Sifo-Dyas e outros Jedi, o Ego Damask II. Você não deve saber quem é falando esse nome, mas falando o seu nome de Sith, Ego Damask II é ninguém mais, ninguém menos do que Darth Plagueis. Ego ficou muito interessado em Dukan, principalmente porque sentia um pouco do lado sombrio naquele Jedi. E aí Darth Plagueis viu em Dukan um potencial aprendiz caso o Palpatine fosse descoberto, fosse morto, desse algo ruim com o nosso querido Palpatine. Obviamente não deu certo, né? O Darth Sidious matou o Darth Plagueis, como a gente já viu nesse vídeo aqui no card aqui em cima, e aí Sidious começou o seu plano de atrair Dukan para o seu lado. Conforme Dukan e Palpatine foram ficando mais próximos, Dukan desaguava em Palpatine todas as fofocas de suas decepções com a Ordem Jedi. E aí Palpatine só ali ouvindo, só de... Tô ligado na sua. E já arquitetando um plano para cooptar Dukan como seu aprendiz. Acabou que quando Qui-Gon Jinn foi morto por Darth Maul, Dukan definitivamente saiu da Ordem Jedi. Em conversas com Palpatine, que ainda não tinha se revelado como Darth Sidious para Dukan, ele disse que cogitou caçar o Lord Sith que matou Qui-Gon Jinn em vingança, mas que depois desistiu por achar que os Sith talvez tivessem um pouco mais a ver com os seus planos para a galáxia e que, na verdade, a culpa da morte de Qui-Gon Jinn foi da Ordem Jedi. Foi aí que, matando Darth Plagueis e tendo Darth Maul morto por Obi-Wan Kenobi, Palpatine viu que precisava de um novo aprendiz, de alguém que fizesse parte do seu plano de dominação galáctica. E assim tivemos Dukan se juntando a Darth Sidious. Sem saber ainda que era Darth Sidious, Palpatine ainda não tinha se revelado para ele. Foi no último julgamento do vice-rei Nut Gunray que Dukan ouviu falar de Darth Sidious e soube do Neimoidiano a quem procurar. Após um encontro em Coruscant, Darth Sidious e Dukan trocaram uma ideia sobre seus objetivos malignos galácticos e Palpatine viu que tinha muito mais em Dukan a ver com ele do que ele jamais imaginou. Então, foi muito fácil para Palpatine convencer o Conde a se juntar à causa e assim iniciarem os planos separatistas para as guerras clônicas e total destruição do Jedi. E claro, do próprio Conde Dukan, que morreu nas mãos de Anakin Skywalker, a mando do próprio Palpatine. Essa é a história de como o Conde Dukan foi para o lado sombrio no Legends e no Canon. Vocês viram que no Canon a gente tem poucas informações até, mas no Legends está um pouco mais encorpado. E aí, para você, qual é a versão favorita? Comente e não se esqueça também de deixar o seu like, deixa o seu like que isso fortalece muito o Diário Rebelde. Valeu e que a força esteja sempre com você.